Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na aula 14, a última videoaula, nós vimos sobre a estrutura de repetição while end. Hoje veremos uma estrutura de repetição, que é o do loop until. Então, lá a gente estava vendo o while, agora a gente vai ver o until. Ele só é o contrário, mas ele também funciona de forma similar. Vamos à tela? Temos aquele mesmo relatório da última videoaula. Vou entrar aqui no editor do VBA. Temos aqui já aquelas duas rotinas que a gente já tinha feito na aula 11 e na aula 14. E agora vou copiar e vou fazer de uma outra forma. Estamos vendo aqui, ó, estrutura de repetição a gente viu na aula 11 for next, na aula 14 while end, e agora nós veremos do loop until. Qual que é a diferença do while end e o loop until? Primeiro, quando a gente tem o do aqui no começo, a gente vai executar e depois vamos verificar a condição. Aqui a gente verificava primeiro, se atendesse a condição a gente fazia. Se não atendesse a condição, já não executava nem a primeira vez. Pode ter situação dele verificar, na primeira vez que ele for verificar, ele já não atende a condição e já sai do looping sem mesmo ter entrado. Aqui já não, aqui ele força a executar a primeira vez. Depois que ele executou a primeira vez o looping, ele vai verificar. E a outra diferença, que o while é enquanto for verdadeiro a condição. Enquanto for verdadeiro, ele faz. O until já não. Quando ele vai rodar até que a condição seja satisfeita. Até que seja verdadeiro. Então ele vai rodar enquanto for falso. É o contrário. Enquanto for falso, ele vai rodar. Quando for verdadeiro, ele sai. Então até que seja verdadeiro. No while end, o que a gente tinha feito? A gente tinha usado o not aqui para transformar uma condição falsa em verdadeira. E quando ele fosse verdadeiro, ele ficaria falso e sairia do looping. A gente quer aqui no until a condição verdadeira para ele rodar até que seja verdadeiro. Então eu não preciso do not. Eu posso copiar exatamente essas instruções aqui, ó, sem o not para cá. Se vocês não assistiram a videoaula 14 e não está entendendo por que eu estou copiando isso aqui para cá, assistam a videoaula 14, cliquem aí no link, assistam a videoaula 14 que aí vai ficar claro para vocês o porquê disso aqui. Então, simplesmente pego isso aqui e jogo para cá. Então, até que seja verdadeiro. Quando der as 5 linhas em branco, for verdadeiro, ele sai do loop. E aqui o restante é a mesma coisa. Essa verificação aqui, ó, a linha que vai deletar, o incremento da linha, tudo. Esse bloco que tem dentro do while end eu posso simplesmente recortar daqui e colar aqui. E apago o while end aqui. Certinho, pessoal? Tá pronto o código, a gente já pode testar. Vou minimizar aqui a janela, diminuir um pouco, né? Minimizar não, só diminuir. E através do F8, opa, eu esqueci de mudar o nome da rotina. Então aqui vai ser ajustar dados do loop until. Agora podemos dar o F8. Ele começa da linha 7, vai já, antes de verificar qualquer coisa dentro do meu loop, ele já vai executar na linha 7. É em branco ou tem centro CST? Tem, então vou apagar. Linha igual a linha menos 1, mesma coisa da aula anterior, né? Que ele tem que diminuir uma para depois incrementar. Então, para ele voltar a ser linha 7. Então vai ser 6, depois vai ser linha 6 para depois virar 7 com incremento. Aí ele verifica. Então, até que esta condição seja verdadeira, ele vai rodar o loop. Então, enquanto for falso. Então, voltou. A próxima não é, então ele vai continuar o looping aqui, ó. Linha 10, 11. Vou colocar um ponto de interrupção. F5 parou lá na mesma linha 214 que a gente tinha visto na aula passada.
linha 214. F8, apagou, diminuiu 213, incrementou 214 para verificar novamente a 214. Voltou, apagou. Certinho, né, pessoal? Vou colocar o ponto de interrupção aqui no Message Box e o F5 para ele ir todas as linhas. Parou lá na 5007. 5007, então aqui olha, 1, 2, 3, 4, 5. 5 em branco, verdadeiro, encontrou o verdadeiro, sai do looping, Message Box, procedimento finalizado. Eu só coloquei um caption aqui a mais ali, ó, na nossa Message Box, que a gente já viu uma videoaula sobre Message Box, uma constante aqui chamada sysname, mas o restante é a mesma coisa. Então, pessoal, finalizou, muito simples. Muito obrigado, pessoal. Se gostaram do vídeo, deem seu like, compartilhem com seus amigos e até a próxima videoaula. Muito obrigado, um abraço, tchau, tchau.